Bom dia, pessoal! Hoje, dando sequência aos nossos estudos, nós vamos para as aulas 9 e 10 do caderno Alfa, caderno de sala de aula Alfa 2. E no caderno de estudos é o capítulo 4, certo, gente? Nós continuamos ainda com cinemática escalar e vamos lá para o movimento circular, grandezas angulares. Nós vamos ver agora algumas definições importantes. Por exemplo, qual é a definição de ângulo? Certo? Nós podemos ter o ângulo, simbolizar o ângulo com qualquer letra grega, alfa, beta, gama e assim por diante, tá? Nós escolhemos aqui a letra alfa. Então, qual é a definição de ângulo? Vai ser o quê? O arco, é a razão entre o arco e o raio do ângulo. Por exemplo, olha aqui, ó, esse ângulo tem um arco que vai de A até B. E aqui é o raio, certo? Então, nós vamos fazer a divisão do arco pelo raio, vamos ter aqui a definição de ângulo. E uma coisa muito importante, o arco, tanto o arco quanto o raio, as unidades são a mesma, certo? O que acontece? Como a unidade é a mesma, ou seja, é de mesma grandeza, o que acontece? Nós vamos fazer o que? Nós vamos simplificar. Simplificando, o que acontece? O ângulo é de uma grandeza adimensional, não tem unidade, então, portanto, certo? Uma situação importante, então, não tem unidade. Uma situação importante qual é? Para nós simbolizarmos, enxergarmos que é um ângulo, nós vamos usar o quê? As simbologias de grau e radianos, que é abreviado por RAD, rad, certo? Então, graus ou radianos não é uma unidade, é mais um símbolo para demonstrar que é um ângulo, certo? Então, apenas para identificar do que estamos falando, no caso aqui, um ângulo, certo? Agora, alguns ângulos importantíssimos que nós temos que saber. Por exemplo, aqui, ó, 0 graus e 0 radianos. Aqui, ó, 90 graus e π sobre 2 radianos. 180 graus e π radianos. 270 graus e 3π sobre 2 radianos. Fechando o círculo aqui, nós temos o quê? 360 graus e 2π radianos. Lembrando, pessoal, e nós temos que levar bastante em consideração isso, o mais usado no movimento circular é radianos e não graus. É muito mais usado radianos do que graus, certo? Continuando com as nossas definições. Duas definições importantíssimas é a definição de período e a definição de frequência. Período, o que é período? Período é o tempo que se gasta para dar uma volta completa. A letra que simboliza o período é a letra T maiúscula. Mas como é que funciona isso aí? O que é isso aí? Por exemplo, se um automóvel vai dar uma volta num circuito automobilístico, por exemplo, Interlagos, sei lá eu, tá? Então, o tempo que ele gastar para dar uma volta completa em torno dessa pista, nós chamamos de período. Se ele gastar aí 30 minutos, 20 minutos, o período vai ser o quê? 30 minutos ou 20 minutos. Um pêndulo, se um pêndulo sai de uma posição A e vai até uma posição B e volta à ponta inicial, o tempo que ele gastou para sair da posição A, vir até a posição B, certo? E retornar a A, nós temos um ciclo completo ali. O tempo que ele gastou para fazer esse ciclo completo, nós chamamos de período, certo? Outro exemplo importante também, o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Quanto? 365 dias, certo? Por exemplo, o tempo que o ponteiro dos minutos gasta para dar uma volta completa, 1 hora ou 60 minutos. O tempo que o ponteiro dos segundos gasta para dar uma volta completa, 60 segundos ou 1 minuto. O tempo que o ponteiro das horas gasta para dar uma volta completa, 12 horas, e assim por diante. Certo, pessoal? Então, o tempo que se gasta para dar uma volta completa, nós chamamos de período. A letra que se usa para simbolizar período é a letra T maiúscula, certo? E a unidade, quais são as unidades? Segundo, horas ou minutos. Lembrando que segundos é do sistema internacional, é o mais usado, certo? E agora a frequência. O que é frequência? Frequência é o número, é a quantidade de voltas que se dá para uma unidade de tempo. Por exemplo, um veículo deu 10 voltas em 2 segundos, 20 voltas em 4 horas, e assim por diante. Então, é o tempo, é o número de voltas em um determinado intervalo de tempo. Tá? Então, você vai pegar o quê? Para calcular isso, você vai fazer o quê? A gente vai usar N, que é o número de voltas, e ΔT, que é o intervalo.
certo? Então, o que acontece? Quais vão ser as unidades? RPS, que nós chamamos de Hertz, que é simbolizado por Hz, ou RPM. Então, é rotação por segundo, certo? Quantas rotações ele vai dar em 1 segundo, ou quantas rotações ele vai dar em 1 minuto, que daí é RPM, certo? Então, é o número de voltas que ele vai dar por unidade de tempo. Então, repetindo, o que é frequência? É a quantidade de voltas que ele dá por unidade de tempo. Quais são as unidades? RPS ou RPM. RPS eu posso também chamar de Hertz ou Hz, certo, gente? Tá. Nós podemos observar que período e frequência, um é o inverso do outro. Frequência é o inverso do período. Então, como é que matematicamente nós vamos demonstrar isso aí? Período inverso da frequência e frequência inverso do período, certo? É dessa maneira que eu demonstro que o período é o inverso da frequência ou que a frequência é o inverso do período, certo? Agora, uma situação muito importante, pessoal, que é a transformação de RPM em RPS ou vice-versa. Isso é muito importante. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Se nós pudéssemos observar um ventilador girando durante 1 minuto, e gira, e gira, e gira, e gira, a quantidade de voltas que ele vai dar, se nós pudéssemos comparar com o segundo, seria muito maior, certo? Então, a quantidade de rotações por segundo ela é sempre menor que a quantidade de rotações por minuto. Então, o que acontece? De RPM para RPS, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dividir por 60. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. E o contrário, de RPS para RPM eu tenho que multiplicar por 60. Então, lembrando vocês, a quantidade de voltas que um eixo de motor, um ventilador e assim por diante consegue dar em 1 minuto é muito maior do que em 1 segundo. Claro, porque em 1 minuto o tempo é maior que 1 segundo. Concorda, gente? Então, continuando. Vamos agora, então, para velocidade angular, que é simbolizado pela letra ômega, tá? Então, velocidade angular média, letra ômega ou W, WM, ou simplesmente W, certo? Então, o que é velocidade média? Nós sabemos que a velocidade média escalar é ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média escalar, velocidade média escalar, lembrando, pessoal, é ΔS sobre ΔT. O que acontece com a velocidade angular média? Nós vamos trocar o quê? Ângulo e tempo. Então, vamos só colocar um ângulo aqui, ó. É a variação do ângulo. Vamos pegar o quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Que nós temos um ângulo inicial aqui, ó, de 25 graus e um ângulo final de 55 graus. Qual vai ser a variação desse ângulo aqui? Vai ser o quê? 25, então ΔS vai ser o quê? Δα, desculpa, vai ser o quê? Vai ser α2 menos α1, ou seja, Δα, desculpa, vai ser o quê? 55 menos 25, ou seja, Δα, tá? A variação do ângulo vai ser o quê? 30 graus, tá? Então, nós pegamos aqui a variação do ângulo sobre a variação do tempo, certo, gente? E qual é a unidade da velocidade angular? Como eu disse para vocês já, nós vamos usar muito radianos. Então, aqui em ângulos, nós vamos usar radianos, certo? É o mais usado, radianos por segundo, ou o grau por segundo. Muito pouco usado, muito pouco. Esse aqui é o mais usado, certo? Então, qual é a unidade de velocidade angular? Radianos por segundo. Esse aqui é o cara, tá, gente? Agora, aceleração angular média. Nós sabemos que a aceleração escalar média vai ser o quê? Variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? Só que agora nós vamos ver o que, gente? A aceleração angular média. Então, ao invés de velocidade escalar, nós vamos usar o que? Velocidade angular, certo? É bom fazer essa relação aqui, ó, certo?
sobre o tempo, que é a mesma coisa. Então, ao invés de velocidade angular, velocidade escalar, desculpa, vai ser velocidade angular sobre o tempo. E o símbolo de aceleração angular média, ou angular, é a letra grega gama, certo? Depende muito do autor, tá, gente? Mas a mais usada é a gama, certo? Então, qual vai ser a unidade? Nós podemos observar, gente, e nós sabemos agora que a velocidade angular, a unidade é radianos por segundo. Tempo, o que é? Segundo. Como no numerador nós temos uma fração, no denominador nós vamos colocar o número 1 aqui, ó, para também ficar uma fração em cima e embaixo. E aquele esqueminha que a gente faz sempre com vocês, ó, interno por interno, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado, 1 vezes radiano, radiano, certo? Interno por interno, denominador, externo por externo, numerador. Então, essa aqui é a unidade do sistema internacional. Certo, pessoal? Muito importante. Então, a aceleração angular média, já vimos com vocês. Desculpa, velocidade angular média, já vimos com vocês. E agora, então, a aceleração angular média. Certo? Vamos para duas outras definições muito importantes. Tá? Lá, agora, então, mudando um pouquinho o nosso item da aula, que é movimento circular uniforme, não é mais movimento circular só, agora movimento circular uniforme, certo? Vamos falar sobre velocidade angular e depois sobre velocidade tangencial. O que é a velocidade angular? Então, que nós acabamos vendo lá em cima com vocês já. O que é? É a variação do ângulo sobre a variação do tempo. Certo? Então, agora especificando um pouquinho melhor isso aí. Então, é o tempo que se gasta, tá? Em quanto tempo nós gastaríamos para varrer determinado ângulo, certo? Então, como é que fica essa fórmula aqui? Então, vamos imaginar que um objeto vai dar uma volta, vai ser essa posição aqui, ó, e vai dar uma volta completa. Vai dar uma volta completa. Uma volta completa, qual é o ângulo de uma volta completa em radianos? 2π. Tá? Ou o quê? Ou 360 graus. Lembrando que nós vamos utilizar muito mais π, certo? Radianos, né? Então, o que acontece? Vamos considerar como se fosse uma única volta, como se o objeto, o móvel, assim por diante, desse uma única volta. Então, vai andar quanto, gente? 360 graus ou 2π. Então, o que acontece? No lugar do ângulo, nós vamos colocar quanto? No lugar do ângulo, nós vamos colocar 2π. Então, no lugar do ângulo, vem o quê? 2π. Porque nós estamos considerando uma volta completa. Lembrando, qual é o tempo que se gasta para dar uma volta completa? Uma volta. O que é mesmo, gente? Período. Lembra que nós vimos com vocês que definição de período? Qual que é a definição de período? Tempo que se gasta para dar uma volta completa. Então, olha só, no lugar do ângulo vem o quê? 2π. No lugar do tempo vem o quê? Período, que é o tempo que se gasta para dar uma volta completa. Agora, olha só, pessoal, nós vimos, olha para cá, nós vimos que período e frequência, um é o inverso do outro. Se o período está no denominador, a frequência tem que estar onde? No numerador, certo? E lembrando vocês, como já tínhamos visto, que velocidade angular vai ser o quê? Radianos por segundo, essa unidade. Certo, pessoal? Agora, vamos lá para velocidade tangencial. Muito importante. É aquela velocidade onde o móvel tem o seu movimento tangente à circunferência. Certo? É como se nós amarrássemos, por exemplo, uma corda, na ponta da corda amarrássemos uma pedra. Certo? E girássemos ela em torno de uma circunferência. E se nós cortássemos essa corda em um ponto qualquer aqui, nós iríamos observar que esse objeto, essa pedra, esse objeto qualquer, ele ia sair sempre pela tangente, certo? Então, o que nós podemos observar aqui, gente? Como o movimento é um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade tem sempre o mesmo valor. Por exemplo, se a velocidade for aqui 4 metros por segundo, aqui vai ser quanto? 4 metros por segundo. E aqui vai ser o quê? 4 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade tem sempre o mesmo
valor. Agora o vetor não. O vetor é variável. Olha aqui, ó. Como é que é o vetor aqui, gente? Está de baixo para cima. Aqui está o quê? De lado para baixo, da esquerda para a direita. Então o vetor é variável. Só o módulo que é constante. E pelo fato do módulo ser constante, é que nós chamamos de movimento circular uniforme. Certo? Vamos considerar de novo, gente, uma única volta, uma volta completa. Certo? Numa volta completa, o que acontece? Lembrando vocês que o símbolo de velocidade tangencial, como já conhecemos, gente, é a letra V, tá? Então, olha só, se nós considerarmos uma volta completa, certo? Quanto é que ele vai ter que dar quanto, gente? Vai ter que dar um comprimento de uma circunferência, certo? Se nós pegássemos essa circunferência aqui, gente, e abríssemos ela, abríssemos a circunferência, nós íamos ter o comprimento de uma circunferência. E qual é o comprimento de uma circunferência? É 2πr. Então, isso aqui é o comprimento que o cara vai andar, que o veículo vai percorrer, se ele completar uma volta completa. Então, isso é o perímetro, ou seja, é o comprimento de uma volta completa, certo? Então, no lugar do ΔS, certo? Nós temos o quê? 2πr, que é o quanto ele vai percorrer para fazer uma volta completa. Ou seja, se nós cortarmos a circunferência aqui, nós vamos ter o comprimento da circunferência, que é o quê? 2πr. Certo, gente? Agora, e o tempo gasto? O tempo gasto para dar uma volta completa, qual é? Período. Lembra, gente? Tempo gasto para dar uma volta completa, chamamos de período. Então, no lugar da variação do tempo, colocamos quem? Período. Portanto, velocidade tangencial vai ser o quê? 2πr no lugar do ΔS e o período no lugar da variação do tempo, certo? Lembrando ainda, pessoal, que a frequência é o inverso do período. Frequência inverso período. Então, como o período está no denominador, a frequência vai estar onde? No numerador, certo? E qual é a unidade? Metro por segundo, centímetro por segundo, centímetro por minuto e quilômetro por hora. Até então, gente, nós vimos muito essas duas unidades aqui, ó. Essa aqui mais ainda, porque é a unidade do sistema internacional, certo? Então, agora vamos acrescentar duas outras unidades importantes também. Agora voltando um pouquinho para cá, gente. Voltando aqui, ó. Voltando aqui para a velocidade angular. Nós vimos com vocês que a unidade ela pode ser o quê? Radianos por segundo. Mas também pode ser radianos por minuto e também pode ser radianos por hora. Esse é o mais comum. Mas além de radianos por segundo, pode ser radianos por minuto e radianos por hora. Certo, pessoal? Então, estudem, revejam essa aula e vão lá para o caderno de estudos que eu indiquei alguns exercícios para vocês. E na próxima aula agora, então, nós vamos fazer exercícios. Por enquanto, façam lá no caderno de exercícios e depois, então, eu vou lá para o caderno de aula, de sala, que é o caderno Alfa 2. Tá bom, moçada?